Bom dia. Nossa, eu acho que eu vou ter que segurar a emoção. Obrigada pela presença de vocês. O que me emociona é ver tantos pais e tantas mães querendo mudar o mundo através da educação dos filhos, né? Então, vocês ávidos por esse conhecimento e por estar estudando, né? Para ser pai e ser mãe, coisa que a gente não imaginava que a gente precisava fazer, né? A gente acha que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, é só agir com instinto que tudo dá certo. Aí os desafios vão aparecendo e a gente vai vendo que não é bem assim. Na adolescência o desafio aumenta ainda mais. E aí Aí acontece o que aconteceu comigo. Aí eu resolvi estudar para ser mãe. E é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente sabe o que tem que fazer, respeitando os nossos filhos e nos respeitando. Muito obrigada, Sete Lagoas. Eu não vou falar de novo, senão eu vou emocionar de novo. Obrigada, Adriana. Obrigada, Revista Travessura. É maravilhoso poder plantar essa semente de amor. É maravilhoso quando a gente transforma outras pessoas em luz no mundo. O mundo está muito escuro e está precisando de luz. Vou me apresentar primeiro. Sou Juliana Franco, pediatra há 18 anos, quase 20 anos, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Tenho 3 filhos, Rafael, que vai fazer 18, João Pedro, de 15 e Malu, de 5. Sou pós-graduada em Nutrição Infantil e tenho certificação em Educação Parental. Agora estou pós-graduando em Parentalidade Positiva também. Na verdade, é uma pós-graduação em Portugal, que a gente começa a fazer os trabalhos e a gente termina agora em março. Eu termino com um encontro pessoal com a pessoa que dá a pós-graduação. Ela vem de Portugal para o Brasil e a gente acaba a pós-graduação. Então eu acabei estando muito satisfeita sendo pediatra. Eu amo a pediatria, só que alguma coisa dizia que estava faltando. Eu precisava orientar no consultório além, eu precisava ir além. Eu precisava ir além da prevenção de doenças físicas, eu precisava conversar com os pais sobre a educação dos filhos. O mundo mudou e a gente continua criando os nossos filhos como nos criaram, achando que vai dar certo. E a gente sabe hoje, com os estudos, que é muito difícil educar só baseado em punição, castigo e recompensa. Na verdade, a gente sabe que não funciona, né? Nós que somos pais, com um pouco de vivência, a gente vê que realmente não funciona. Então, essa é a minha família, faltou meu marido aí. Meu marido é o meu apoio, né? Eu sempre agradeço muito a ele, porque pra gente ser uma família que a gente consegue levar, porque hoje é tudo muito difícil, a gente precisa de uma rede de apoio, né? Então, que não seja o marido, mas que seja da família, que seja amigos. Então, a gente precisa, enquanto mães, ter sempre gente por perto para nos ajudar. Então, por que estudar parentalidade? O que é isso? Parentalidade é isso, é estudar para ser pai e ser mãe. Porque nada que você fizer nesse mundo, nem todo dinheiro, nem todo sucesso, nada vai valer a pena se você fracassar na educação de um filho. Então, o mais importante para um pai e para uma mãe é ter sucesso na educação dos filhos. Não há nada mais maravilhoso nessa vida do que criar filhos com raízes fortes e com asas fortes também, né? Que eles possam voar longe, mas que eles saibam que eles sempre vão poder voltar. Isso é maravilhoso, né? E a gente está sempre com medo de dar asas para o filho. Então a gente fica sempre segurando. E eu vou chegar nesse ponto e conversar com vocês sobre isso depois. Essa é a frase que eu falei já, que se você fracassar na educação dos filhos, nada mais vai valer a pena. E quando nasce um filho idealizado, né? Eu sempre falo muito isso, que a gente tem um bebê fofo, idealizado, que às vezes a gente, sem querer, rotula. Esse bebê cresce e uma hora ele vai se mostrar real, ele vai mostrar quem ele realmente é, né? Todo ser humano merece ser respeitado. E os nossos filhos às vezes vêm diferente do que a gente idealizou e a gente tem que aprender a amá-los.
Os nossos filhos nos amam de forma incondicional. Nós não. A gente acaba amando o filho se ele tira uma nota melhor, amando o filho se ele comporta mais, amando o filho se ele é obediente, amando o filho se ele é mais educado. Não, a gente precisa aprender a amar os nossos filhos como eles são. É libertador quando você escuta de uma pessoa, principalmente da sua mãe e do seu pai, a frase: eu te amo do jeito que você é. Muda toda a relação. O dia que você conseguir falar com seu filho isso do fundo do seu coração, você pode ter certeza que tudo vai mudar. O dia que você conseguir falar para ele: eu te amo, se a sua nota for 2 ou se for 10, do mesmo jeito. O que eu posso fazer para te ajudar, para melhorar no seu empenho, no seu desempenho? Então é libertador quando as pessoas nos amam de forma incondicional. E é isso que os nossos filhos sempre querem. E na adolescência, principalmente, esse filho real vem com tudo. E ele diz nos nossos olhos, ele diz olhando para os nossos olhos: você me ama desse jeito, o problema é seu. E por isso que a gente tem que construir essa relação todos os dias, desde quando eles são pequenininhos. Essa é uma definição aí da pediatria pelo professor Pedro Alcântara, que eu adoro. Na verdade, ele fala que o pediatra precisa cuidar também, não só do físico, mas também do psíquico, do mental. E ele precisa cuidar de toda uma família, né? A criança cresce em um ambiente e a gente precisa cuidar das crianças de forma geral, e precisa cuidar do pai, precisa cuidar da mãe, às vezes precisa cuidar da avó, do avô, né? Um pediatra completo é um pediatra que cuida da família, não só da doença, não só da criança, né? Para que essa criança cresça um adulto saudável do ponto de vista físico, psíquico, mental, e que seja socialmente útil. Na verdade, a minha intenção sempre, quando eu espalho a disciplina positiva, é plantar essa semente no coração de vocês e que vocês espalhem essa semente, né? É uma forma de educar que não tem nada de novo, não é nada de mimimi. Já existe há um tempo, é uma filosofia que já existe há 100 anos e que ela é mais estudada nos últimos 40 anos, mas que a gente precisa conhecer e a gente precisa testar, porque na verdade quando a gente conhece, né, essa coisa de respeito, o respeito pelo filho como ser humano, muda tudo. Então, é o que eu espalho hoje: disciplina positiva, criação com afeto e neurociência, porque a neurociência vem comprovar a disciplina positiva e a criação com afeto. A história vem daí, né? As letrinhas vocês não vão enxergar, mas eu vou falando. Em 1920, então começou em 1920 com a psicologia humanista. Alfred Adler e Rudolf Dreikels já diziam em 1920 que toda criança merece ser tratada com respeito, que a criança aprende respeito com o adulto. Então a criança aprende o agir respeitoso com o adulto. Se você respeita o seu filho, ele vai te respeitar. E que o respeito não deve vir através do medo. Dreikels dizia que todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado e pertencente. Que quando uma criança não se sente amada e não se sente pertencente, ela adota de maus comportamentos. A gente fala muito em neurociência e na disciplina positiva que a gente precisa primeiro conhecer qual é o comportamento normal para cada idade, né? Então, a criança de 2 anos que faz birra, ela não está fazendo um mau comportamento, ela está fazendo um comportamento adequado para a idade. Uma criança de 6 anos fazendo birra é um mau comportamento. E essa criança de 6 anos fazendo birra, sendo um mau comportamento, a sociedade já olha para ela de forma estranha. E a criança que mais precisa de amor são as crianças que a gente menos tem vontade de amar. Então, diante de uma criança que não se comporta ou que tem maus comportamentos, mudem o olhar para essa criança. Essa criança precisa de amor. Ela não precisa de apanhar como as pessoas pensam. Aí ele faz isso porque apanhou pouco. Não. Eu falo muito isso, assim. Desde que eu comecei a estudar essa criação respeitosa,
Primeiro eu tive que passar por uma cura com os meus pais. Meus pais já assistiram a minha palestra. Meu pai chora toda vez que me escuta. E eu honro meu pai. E eu honro a minha mãe. Eu sou o que eu sou por causa deles. Mas eu não sou o que eu sou pelos tapas, pelas palmadas, pelos gritos. Eu sou o que eu sou pelo afeto, pelo amor, pelo tempo dado, pela cama quentinha, pelos banhos dados, pelas brincadeiras. Então é bom que a gente pare de pensar que tem muito adulto que fala assim, eu apanhei e apanhei pouco, devia ter apanhado mais. A nossa diferença para uma pessoa que se desvirtuou, né, um marginal, por exemplo, é que ele apanhou, às vezes apanhou até mais do que eu, só que ele não teve amor. Então o que faz diferença na vida das pessoas não é o quanto elas apanharam, é o quanto elas foram amadas. E é isso que a gente precisa parar para pensar. Mudar o nosso olhar para as nossas crianças e incentivar o amor. E dar amor não é mimar. Mimar é fazer pelo filho o que ele é capaz de fazer sozinho. Afeto, carinho, amor não mimam. O que mima é você fazer pelo filho o que ele é capaz de fazer sozinho. Aí, em 1980, Jane Nelson começou a publicar os livros e os trabalhos. Ela fez um projeto maravilhoso na Califórnia, chamado Projeto Accept. Ela juntou com a Lynn Lott. A Jane Nelson, ela tem 8 filhos. E ela é mestre e doutora em educação infantil. E ela começou a publicar os trabalhos, né, os estudos a partir desse projeto. É um projeto que ela fez nas escolas, e esse projeto, a aplicação desse projeto, que é um projeto que fala da psicologia adleriana, ou seja, para tratar as crianças e os adolescentes com respeito, fez diminuir o vandalismo em 90%, diminuir o uso de drogas, aumentou o desempenho escolar, aumentou a cooperação. Foi uma coisa assim, maravilhosa. Então ela empolgou e veio um monte de livros, né? Ela tem mais de 15, acho que ela já tem até, talvez chegue perto de 19 ou 20 livros já. Traduzidos para o português, tem a disciplina positiva para adolescentes, tem a disciplina positiva de 0 a 3 anos, tem a disciplina positiva. Hoje já tem o baralho para casais, disciplina positiva para casais. Ela lançou agora a disciplina positiva para as empresas, tá? Então, é uma história de sucesso. 40 anos de estudo científico, todos mostrando a eficiência dessa forma de educar. A história dela é muito linda, a história dela parece comigo, e é por isso que eu me identifiquei tanto. A introdução do livro já fala que ela falava mais de 1000 vezes. Ela preferia trabalhar do que estar em casa. Eu preferia trabalhar do que estar em casa. Eu era super calma no consultório, e quando eu chegava em casa, eu era a louca do grito. Eu chegava, meus 2 mais velhos estavam surrando um ao outro, espancando um ao outro. Então eu ficava louca. Então eram 2 adolescentes e brigavam o dia inteiro, e a pequenininha, que era pequenininha mesmo, 2, 3 anos, gritava o dia inteiro também, para os 2 pararem de brigar, e entrava no meio da briga, e ela era a causadora da briga, porque disputava o amor dos irmãos, então eu estava no meu limite. E aí, a minha história começa com o Rafael, que é o meu mais velho, que vai fazer 18 anos agora, que sempre foi um menino doce. Eu vou falar primeiro do menino idealizado. Rafael nasceu fofo, era o meu sonho. Meu sonho de criança era ser mãe. Então, Rafael veio, eu apaixonada por ele, aquele rostinho fofo, mamando, eu não esqueço daquilo, é o mesmo rostinho de hoje, é o mesmo sorriso. E aí o Rafael virou adolescente. Um adolescente que começou a me desafiar, porque eu quase nunca tinha tempo para ele.
E eu não sabia dar amor para ele incondicional. Eu comparava ele com o irmão, porque ele era o esportista e o irmão era o inteligente. Então, o irmão era super valorizado e ele era o esportista. Ele foi vice-campeão de skate e para mim isso tudo bem. Ah, vice-campeão de skate, tá. Aí o outro tirava 10 em matemática. Ah! E eu não sabia do impacto que isso causava numa criança. Eu fui saber quando ele fez 14. Que ele saía de casa para ir para a escola e voltava tarde, nunca estudava. E eu via só as notas vermelhas chegando e eu falando, Rafael, você não vai estudar, você tem que estudar. Eu estou estudando, mãe. Filho, mas não está estudando, porque essa nota, vai estudar agora. Eu gritava e eu berrava. E aí ele virou para mim um dia com um olhar de ódio. E falou assim, você é uma chata. E aquilo me matou. Porque o que eu vi no olho do meu filho não era o olhar do meu filho. Era o meu reflexo. Porque os nossos filhos são reflexo do que a gente sente por eles. E isso é o tempo inteiro. Aquele dia eu achei que eu ia avançar e matar o Rafael. Por causa daquele olhar. E aquilo ali me atingiu de uma forma. E eu fui para cima dele para enforcar. Porque ele não me escutava, ele não me ouvia. Tudo que eu mandava, ele ignorava. E a partir desse dia, eu falei assim, eu preciso mudar. Porque o problema está comigo, não está com mais ninguém. E foi daí que minha história começou. Aí eu fui estudar para ser mãe. E parar também de dar a opinião errada no consultório, né? Eu incentivava a mãe a colocar de castigo, eu falava... Eu era autoritária, muito autoritária. E quando a gente é autoritária, a gente é tão, né? A gente é tão autoritária que a gente fica insuportável pra gente mesma. A gente se sente culpada o tempo todo de estar ali xingando, gritando, berrando para aquela criança, colocando de castigo. Eu colocava 1 mês sem celular, 2 meses sem televisão, 1 ano sem atender telefone. Era uma coisa doida, assim. E de tão autoritária eu cansava de mim, e aí eu ficava permissiva. E aí eu permissiva, deixava fazer tudo, chegava a ficar até negligente, nem queria nem saber. Aí o meu filho ficava insuportável, os meus filhos ficavam insuportáveis, porque a criança que cresce no meio permissivo, ela fica insuportável para as pessoas e fica insuportável para você também. Porque ela acha que tudo tem que ser dado naquela hora, na mão, e aí eu ficava autoritária de novo. E eu, nesse ciclo vicioso de ir para um lado e para o outro, meu marido ia ao contrário do que eu ia. Eu estava muito autoritária, ele ficava permissivo. Eu ficava permissiva, ele ficava autoritário. Porque é a única forma que a gente conhecia de educar. E eu falei assim, não é possível que não tenha um caminho do meio. E aí eu coloquei no Google, educar filhos sem gritar. Que foi a primeira coisa que eu resolvi parar de fazer, gritar. Porque o grito estava mais me incomodando, assim. Eu estava me sentindo um monstro. E aí eu comecei a achar um monte de coisa, fui estudando, fui fazendo curso, e aí fui ficando encantada, eu comecei a aplicar com a minha pequenininha, com os meus adolescentes, a relação mudou, minha família mudou. Eu tinha vontade de ir para casa. O meu caos virou lar. Aí eu consegui achar realmente um verdadeiro sentido do sonho de criança, de ser mãe. Eu conseguia ser uma mãe sem culpa, porque eu sabia que eu não era perfeita, mas eu estava sendo suficientemente boa. Porque os nossos filhos querem de nós muito pouco. E uma coisa muito importante para a gente não esquecer nunca é que quando a gente bate em um filho, quando a gente humilha um filho, quando a gente faz alguma coisa com o filho, e eu sei que eu não posso julgar ninguém com isso. Eu acolho as pessoas hoje, porque eu já fiz isso. E quando a gente faz isso, o filho não deixa de amar a gente. Porque o amor deles é incondicional. Eles deixam de amar eles mesmos. Quando a gente grita com uma criança, coloca de castigo e bate, a gente destrói o amor que eles têm por eles mesmos. Porque eles se sentem culpados, eles se sentem péssimos.
E eles tentam, às vezes, melhorar, mas às vezes não conseguem porque são crianças. E aí se sentem pior ainda. E aí o que veio depois disso? A neurociência, em 1990, começou a fazer imagens de cérebro e dosar cortisol urinário. O que eles viram? Que todas as crianças que eram submetidas à punição, castigo, o tempo inteiro os pais indo em cima, humilhando. Gente, nem é o tempo todo, mas assim, a gente às vezes está tão cansado, tão estressado, e a gente desconta nos filhos as nossas frustrações. Porque são as pessoas que estão ali do nosso lado e a gente vê que eles aceitam, eles são submetidos àquilo. E a gente faz sem querer, a gente não faz por querer. Ninguém acorda de manhã querendo bater no filho. Ninguém acorda de manhã querendo colocar filho de castigo. Só que quando a gente vê, a nossa intenção é formar seres humanos do bem, seres humanos bons. E quando a gente perde a mão, a gente fala assim, eu não estou sendo bom pai, então eu tenho que ser mais rigoroso. Então, se eu colocar mais de castigo, ele vai aprender o que acontece. A punição e o castigo funcionam a curto prazo. Mas comprovadamente, cientificamente, a gente comprova que não funciona nada a longo prazo. E tem efeitos colaterais seríssimos. Porque a pessoa que sofre punição o tempo todo e castigo, ela libera muito cortisol e muita adrenalina, que são hormônios que fazem a gente ficar estressado. Na verdade, o cortisol é o hormônio do estresse e a adrenalina é aquele hormônio de fuga, né? E de que o coração dispara, você treme. Então, imagina uma criança que está sendo submetida a isso o tempo todo. Então, é uma criança que vive estressada. É aquele filho que a gente vai beijar, ele faz assim, ai. E o filho, não, mamãe vai te beijar. Aí ele, Então, quando a gente vai para cima deles, eles já recuam. Porque, na verdade, o cérebro deles ainda não tem o neocórtex formado. Então, a neurociência veio comprovar que essas crianças, elas podem, de tanto liberar esses hormônios de estresse e de serem submetidas a situações estressantes com as figuras que eles mais amam, eles não desenvolvem algumas partes do cérebro. Então, a gente tem comparações de cérebros de crianças que foram submetidas a estresse repetidos e a crianças que não foram. Chama estresse tóxico precoce da infância. Então, essas crianças que são deixadas chorando, que são submetidas a castigos e a humilhação. E essas crianças depois não conseguem aprender nada na escola. Então, elas têm baixo desempenho escolar, elas têm problema de comportamento na escola, elas têm maior índice de depressão, maior índice de ansiedade, maior índice de suicídio. Então é uma coisa séria. Hoje a pediatria preocupa muito com esse estresse tóxico precoce da infância. Porque às vezes vem muitas informações e nós pediatras, a gente já tem que estudar tanto a pediatria que a gente acaba deixando o comportamento que faz parte da pediatria para o último plano. E é uma das coisas que as famílias mais demandam no consultório hoje. É como que eu faço, doutora, para esse menino se comportar? E a gente não precisa desejar filhos obedientes, tá, gente? Porque obediência não é uma qualidade. Vocês podem achar que é na infância, mas na fase adulta não é uma qualidade. Não é uma habilidade de vida ser obediente. A gente precisa ensinar muito mais que isso para os nossos filhos. A gente precisa ensinar para eles a cooperar. Então, eles cooperando é muito mais importante do que eles obedecendo. Né? Porque a gente quer um filho obediente, mas quer um adulto arrojado. A gente quer um filho obediente, mas quer um adulto cheio de iniciativa. Não dá. Né? Então a criança tem que cooperar, não obedecer. Né? E o mais importante para a criança não é aprender ABCD e obedecer. Eles têm muito mais a aprender. E eles precisam aprender aquilo que a gente não consegue ensinar porque a gente não aprendeu com ninguém. Que é sobre emoções, sobre sentimentos. Porque a gente precisa de uma sociedade que seja respeitosa, que seja justa, que seja responsável, que seja autoconfiante, que seja autônoma, que seja solidária. A gente precisa mudar agora, porque do jeito que está, não está nada bom. E já não está nada bom há muitos anos.
há muitos anos. Porque quando você